Estaremos orando com o irmão Cimendes, ele estará intercedendo pela vida do seminarista Jailton, que logo em seguida fará a exposição do tema Andando em Santidade. A graça do Senhor a todos os irmãos. Amém. E convido a se porem de pé para a gente orar. Oremos. Deus Santo e Eterno, nós queremos agradecer mais uma vez, meu Pai, te render graças, Pai, mais uma vez, por estarmos em sua casa, Deus, e podermos aprender mais da sua palavra, Pai. Nessa noite, meu Deus, pedimos pela vida do irmão Jailton, Pai. É o incumbido nessa noite de trazer a mensagem, Deus, e então nós pedimos que o Senhor esteja com a sua vida nessa noite, Pai. Deus, que a sua graça esteja sobre a vida dele, Pai, e que possamos nessa noite desfrutar, Senhor, dos ensinamentos da sua palavra, como o Senhor planejou, segundo a sua vontade, Deus. Que nessa noite, meu Pai, as verdades sobre a sua palavra venham sobre as nossas vidas e que isso seja bênção em nossas vidas, Pai. Em nome de Jesus, fica com o irmão Jailton, meu Deus, fica também com cada um de nós, Pai, e que a mensagem seja de edificação para cada um de nós nessa noite, segundo aquilo que o Senhor planejou, segundo a sua vontade, Deus. Em nome de Jesus, cuida das nossas vidas, fica conosco, Pai. É no nome de Jesus, seu Filho, que nós oramos nessa noite. Amém. A graça e a paz do Senhor Jesus a todos. Meus amados, convido-os a abrir as Bíblias na carta aos Efésios, texto que já foi lido aqui nessa noite. Nós vamos lê-lo mais uma vez. Carta aos Efésios, nós vamos ler do verso 3 ao verso de número 7. Capítulo 5, versos 3 a 7. Mas a prostituição e todo tipo de impureza ou cobiça nem sequer sejam mencionados entre vós, como convém a santos. Nem haja indecências, nem conversas tolas, nem gracejos obscenos, pois essas coisas são inconvenientes. Pelo contrário, haja ações de graças. Porque bem sabeis que nenhum devasso, ou impuro, ou avarento, que é idólatra, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Ninguém vos engane com palavras sem sentido, pois é por causa dessas coisas que a ira de Deus vem sobre os filhos da desobediência, ou os desobedientes. Portanto, evitai a companhia deles. Amém. Meus queridos e amados irmãos, ouvintes, continuando a falar sobre como deve ser o proceder de um verdadeiro cristão, nos versos 3 a 7 deste capítulo, o apóstolo Paulo vai enfocar a questão da santidade ou santificação. E a santidade ou santificação é um processo que se inicia na vida do cristão a partir do momento que ele tem a sua vida regenerada pela ação do Espírito Santo. Quando o Espírito Santo nos regenera, dá-se início então a esse processo da santificação. Nós somos restaurados novamente à imagem de Deus, conforme Ele nos criou originalmente. Mas mesmo quando o Espírito Santo, Ele passa a habitar em nossas vidas e em nossos corações, ainda restam alguns resquícios do pecado. E por causa de tudo isso, por causa desses resquícios de pecado que ainda restam na nossa vida, a partir do momento da conversão, o crente trava então uma batalha todos os dias da sua vida contra o pecado e contra a sua natureza pecaminosa. E é justamente essa batalha que acontece todos os dias na vida do cristão
justamente essa batalha recebe o nome de santificação. Este é o processo de santificação. É a luta contra o pecado e a luta contra a nossa natureza carnal. Enquanto nós estivermos neste mundo, o pecado vai estar sempre nos rodeando. Nós vamos estar sujeitos a diversas situações, diversas circunstâncias, em que o pecado vai investir contra a nossa vida. E dentro do nosso próprio coração existe a natureza pecaminosa. Por isso, é importante que nós lutemos contra o pecado. E isso implica dizer que é impossível que nós vivamos uma vida cristã se nós não lutarmos de fato contra o pecado todos os dias da nossa vida. A Confissão de Fé Batista de 1689, ela traz uma citação muito interessante acerca da santificação. No capítulo de número 13, a confissão vai dizer que aqueles que são unidos a Cristo, eficazmente chamados e regenerados, tendo um novo coração e um novo espírito criado neles, através da virtude da morte e ressurreição de Cristo, são santificados real e pessoalmente por meio da mesma virtude, pela sua palavra e espírito que habita neles. O domínio de todo o pecado, o domínio de todo o corpo do pecado, melhor dizendo, é destruído, e as várias concupiscências são cada vez mais enfraquecidas e mortificadas. E eles mais e mais vivificados e fortalecidos em todas as graças salvíficas para a verdadeira santidade, sem a qual ninguém verá o Senhor. Com isso, concorda também a própria palavra de Deus. No capítulo 1, já no primeiro capítulo da carta aos Efésios, no seu verso de número 4, Paulo vai nos trazer a informação dizendo que Deus nos elegeu em Cristo antes da fundação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis diante dele, diante de Cristo e diante de Deus em amor. E no capítulo 4, nos versos 22 a 24, Paulo vai dizer que nós, cristãos, devemos nos despir do velho homem, ou seja, do nosso procedimento anterior, que se corrompe pelos desejos maus e enganadores. E Paulo vai dizer que nós devemos nos revestir do novo homem, que é criado segundo Deus em verdadeira justiça e santidade. Estes e muitos outros textos da palavra do Senhor vão nos dizer que nós devemos santificar a nossa vida, que nós devemos viver uma vida de santificação contínua todos os dias da nossa vida. E o escritor aos Hebreus vai dizer que sem esta santidade, sem esta santificação, ninguém verá o Senhor. No texto que nós lemos, como base para a nossa mensagem dessa noite, onde nós vamos estar falando exatamente sobre o tema andando em santidade, a palavra do Senhor vai nos mostrar pelo menos 3 formas como nós podemos buscar uma vida de santificação. Paulo vai estar tratando aqui de alguns assuntos específicos daquela igreja para a qual ele enviou esta carta, mas estes princípios também prevalecem e são aplicáveis à nossa vida nos nossos dias. Paulo vai pelo menos nos dizer 3 coisas. Paulo vai nos mostrar que nós precisamos fugir de pecados sexuais na área sexual. Paulo vai dizer que nós precisamos fugir dos pecados da língua referentes à nossa fala. E também Paulo vai dizer que nós precisamos fugir do engano de palavras que são contrárias à vontade do Senhor nosso Deus. E para iniciar, nós vamos falar do primeiro ponto, onde Paulo vai falar que nós devemos fugir de pecados no sentido e na área sexual. Nos versos 3 e 5, Paulo vai dizer: mas a prostituição e todo tipo de impureza ou cobiça nem sequer sejam mencionados entre vós, como convém a santos,
No verso 5 ele diz: porque bem sabeis que nenhum devasso, ou impuro, ou avarento, que é idólatra, tem herança no reino de Cristo e de Deus. O contexto dos dias do apóstolo Paulo era um contexto bastante complicado no que diz respeito à situação moral do povo. Naqueles dias, pecados como a infidelidade conjugal, por exemplo, era considerado absolutamente normal, aceitável por toda a sociedade. O homossexualismo também era algo tratado com a maior normalidade, principalmente no Império Romano, onde a maioria dos imperadores romanos se entregaram justamente a essa prática pecaminosa. Dos 15 imperadores romanos, pelo menos 14 deles eram homossexuais e imorais. O estado moral era simplesmente degradante naqueles dias. Além disso, algumas cidades abrigavam templos onde se praticava tanto a idolatria, tanto a adoração a deuses estranhos, a ídolos, e como forma de adorar aqueles deuses, as pessoas se prostituíam, tinham as sacerdotisas cultuais, que não passavam de prostitutas, e a prostituição era encarada como uma forma de adoração. Por exemplo, a deusa Afrodite e a deusa Diana, que era considerada a rainha dos Efésios. Em Éfeso estava o templo de Diana, dedicado a essa deusa, e muitas prostitutas ali estavam, as sacerdotisas cultuais, e as pessoas iam até o templo, e como forma de adorar aquela deusa, se entregavam totalmente à prostituição. A cidade de Éfeso, para se ter uma ideia de como a situação moral era de fato bastante complicada, bastante delicada, ficou sendo apelidada como o cúmulo do paganismo. A idolatria e a prostituição eram pecados que naqueles dias estavam em alto nível, não somente de prática, mas também de aceitação por parte da sociedade. E é nesse contexto de imoralidade, de perversão, que Paulo vai escrever àquela igreja. E ele vai tratar dessa situação, ele vai tratar desse pecado. E ele vai recomendar àqueles irmãos, ele vai ensiná-los conforme o amor que ele tinha por aquela igreja e por aqueles irmãos, que eles deveriam não viver em conformidade com aquelas práticas, mas viver justamente uma vida de santidade, uma vida devotada não à deusa Diana, não aos deuses pagãos, mas uma vida devotada ao Deus dos deuses, ao Rei dos reis e Senhor dos senhores. E Paulo vai dizer: a prostituição, a impureza e a cobiça nem sequer sejam mencionadas entre vós. Essas três palavras, elas vão falar num sentido exatamente de relacionamento com pessoas que se prostituem. No caso da prostituição, obviamente, a nossa mente é logo remetida a isso, relacionamento com pessoas que se prostituem. Mas Paulo vai também falar de impureza e de cobiça, que vão fazer referência justamente ao adultério e quaisquer outras relações extraconjugais, como o sexo antes do casamento, conhecido também como fornicação. Não somente isso, mas Paulo está se referindo aqui nesse texto também a algumas perversões sexuais que Paulo vai mencionar na carta aos Romanos, no seu capítulo 1, nos versos 24 a 27, ou seja, o homossexualismo e também o lesbianismo. Paulo vai dizer que naqueles tempos os homens se entregaram às suas próprias paixões e Deus deixou que eles se entregassem às suas próprias paixões como forma de julgamento para com aquele povo. E aquele povo vivia numa grande imoralidade, num contexto de total perversão sexual naqueles dias. E Paulo vai dizer que aqueles irmãos deveriam se abster justamente dessas coisas, da prostituição, da impureza e também da cobiça.
Se nós fizermos um paralelo com os dias em que nós estamos vivendo, nós vamos ver que, embora existam diferenças entre a nossa sociedade e a sociedade contemporânea aqui de Paulo, nós vamos ver também muitas e muitas semelhanças. Nós sabemos que, embora o estado moral, talvez do nosso país, não possa se comparar à tamanha perversão sexual daqueles dias, nós vamos perceber que existem também algumas semelhanças. Por exemplo, no que diz respeito ao pecado da prostituição, nós percebemos que existe uma aceitação de uma parcela considerável da nossa sociedade no que diz respeito a esse pecado, tratando esse pecado de forma normal, de forma aceitável. No nosso país, existe um projeto de lei tramitando no Congresso, de autoria de um deputado chamado Jean Willis, que visa justamente a legalização da prostituição, fazer com que a prostituição seja aceita como uma prática comum, uma prática normal, e que as pessoas que se prostituem sejam consideradas como um trabalho, como se estivessem em uma atividade trabalhista, como qualquer outra que nós possamos imaginar. Isso nos faz entender que, embora existam diferenças, esta semelhança há também com a sociedade dos tempos de Paulo. No coração de muitas pessoas, este pecado da prostituição está vivo e é aceitado por essas pessoas. No que diz respeito ao adultério e relações extraconjugais, essas coisas têm aumentado significativamente em nosso país. E nós temos visto, a sociedade brasileira deve perceber que, principalmente através da televisão, através das telenovelas, essa ideia está sendo difundida de que tanto o adultério como qualquer outra relação extraconjugal fora do casamento, seja antes do casamento ou uma relação de adultério, através dessas telenovelas tem sido difundida a ideia de que essas práticas também devem ser práticas aceitáveis por parte da sociedade. Com respeito ao homossexualismo e ao lesbianismo, também através dos meios de comunicação em geral, nós temos visto que há um grupo de pessoas que milita e que está numa luta tremenda para inculcar na sociedade a ideia de que essas práticas devem também ser abraçadas por parte da sociedade brasileira. E uma parcela dos nossos políticos também está engajada no que diz respeito a isso. E uma das alegações das pessoas que lutam em favor dessas coisas, em favor da legalização e da aceitação dessas coisas, é que a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, é um livro ultrapassado, um livro arcaico, um livro preconceituoso e que não deve ser adotado como regra moral para a sociedade. Isso se choca com a fé cristã, a verdadeira fé cristã, porque embora nós devamos respeitar as pessoas que praticam essas coisas, nós não podemos de forma alguma concordar com essas práticas. O que Paulo vai dizer àqueles irmãos é justamente isso. Eles não devem abraçar essas práticas, eles não devem aceitar essas práticas, eles não devem considerar essas práticas como coisas normais, como moralmente aceitáveis diante de Deus. E isso porque, meus amados e queridos irmãos, nós fomos chamados, como Paulo diz no primeiro capítulo e no verso de número 4, nós fomos chamados e nós fomos eleitos em Cristo, não para uma vida de depravação, não para uma vida moralmente corrupta, mas Paulo diz que nós fomos chamados e eleitos em Cristo para uma vida de santidade, para uma vida de santificação. Nós fomos chamados por Cristo, nós fomos resgatados do pecado, não para continuarmos entregues a essas mesmas práticas, mas justamente para condenar essas práticas, para não aceitar essas práticas de forma alguma, porque nós fomos chamados
para sermos o povo separado, povo adquirido de Deus, o sacerdócio real, a nação santa, como diz o apóstolo Pedro. E nós fomos chamados para anunciarmos as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Nós fomos chamados para viver uma vida de santidade, uma vida de santificação, uma vida de total devoção e de total entrega a Cristo, ao nosso Deus. Nós fomos chamados para condenar essas práticas que, diante de Deus e diante da sua palavra, são totalmente reprováveis. Paulo vai apontar duas razões pelas quais nós devemos rejeitar essas práticas que ele cita nos versos 3 e também no verso de número 5. A primeira delas, Paulo vai dizer que essas práticas não convêm a santos. Ele diz isso no verso de número 3. A prostituição, todo tipo de impureza e cobiça, nem sequer sejam mencionados entre vós, como convém a santos. Aos santos não convém estarem se entregando ou aprovando estas práticas imorais. Paulo também vai dizer e vai alertar os irmãos a quem ele endereçou aquela carta, que aqueles que praticam essas coisas, que aqueles que se entregam a essas práticas imorais, eles haverão de ser julgados e eles não têm parte no reino de Cristo e no reino de Deus. Aqueles que se entregam a isso não têm parte no reino de Cristo e no reino de Deus. Se nós levarmos uma vida moralmente corrupta, corrompida e entregue ao pecado, então a certeza que nós devemos ter é que nós não temos parte no reino de Cristo e no reino de Deus. E segundo, meus amados e queridos irmãos, depois de falar sobre estes pecados no sentido e na área sexual, e Paulo vai dizer que nós devemos fugir desses pecados, ele vai também nos dizer que nós devemos fugir dos pecados referentes ao nosso proceder com respeito à fala, pecados da língua. Ele diz que nós devemos também fugir desses pecados. Isso ele vai dizer no verso de número 4, quando ele diz: não haja indecências, nem conversas tolas, nem gracejos obscenos, pois essas coisas, diz Paulo, também são inconvenientes. Indecências, em outra tradução da Bíblia, traz a palavra torpezas, como foi lido aqui nessa noite, diz respeito à obscenidade ou a qualquer coisa que seja obscena no falar, aquilo que é desavergonhado, aquilo que se fala sem nenhum pudor, sem refrear de fato a língua, aquilo que é feio e também aquilo que é corrupto. Paulo vai falar também que nós não devemos praticar conversas tolas ou parvoíces, como diz em outra tradução, que diz respeito ao linguajar vazio, frívolo, sem proveito, ou palavras que são, na verdade, triviais, que são totalmente desprezíveis. Paulo vai falar de gracejos obscenos ou chocarrices, como diz em outra tradução, que diz respeito a palavras de sentido duplo, palavras que denotam coisas obscenas e imorais. Com respeito ao nosso proceder, no que diz respeito àquilo que a gente fala, Paulo vai dizer que nós não devemos se assemelhar ao mundo e se assemelhar a estas pessoas que se entregam a esses pecados. Nós devemos ser diferentes do mundo em todos os aspectos, inclusive no jeito com que nós nos comportamos, no que diz respeito ao nosso modo de falar. Certamente você já deve ter visto ou conhece alguém que de todas as coisas procura falar de uma forma que vai dar um duplo sentido.
um sentido de uma coisa obscena, um sentido que vai fazer com que a gente perceba que aquela pessoa tem uma mente que está totalmente corrompida pelo pecado. E de todas as coisas que se falam, estas pessoas procuram de alguma forma falar de alguma coisa imoral ou de alguma coisa obscena. Demonstra que no coração daquela pessoa não há de forma alguma a habitação do Espírito Santo do Senhor nosso Deus. Aquela pessoa se entrega a sua língua ao falar sem proveito, ao falar obsceno, a falar de coisas totalmente imorais. E Paulo vai dizer que para os cristãos, para aqueles que foram chamados por Deus, através da sua palavra, estas coisas são totalmente inconvenientes. Essas coisas também não devem ser aceitas por nós. O nosso falar deve condizer com a nossa espiritualidade. Nós fomos chamados, diz Paulo, nós fomos regenerados, nós fomos vivificados. Ele diz no capítulo 2 também da carta aos Efésios, ele vai dizer que nós andávamos segundo a vontade da carne, a vontade dos pensamentos, nós andávamos segundo o mundo, nós éramos dominados por Satanás, pelo próprio diabo. Mas Paulo diz que Deus nos tirou dessa condição, Deus nos vivificou. O nosso linguajar não deve ser um linguajar de mortos espiritualmente, um linguajar que fala palavras como se fossem palavras de podridão. Nós devemos ter um falar santo, um falar que condiz com a nossa chamada. Paulo diz que nós devemos viver, nós devemos andar e ter um procedimento digno da nossa vocação. Então, a vida cristã deve se opor totalmente a esse tipo de uso da língua ou da fala, porque a santidade, a santificação, revela-se também num modo de falar pautado pela palavra de Deus. Em Efésios capítulo 4, no seu verso de número 29, Paulo vai exortar aqueles irmãos com respeito ao seu proceder, no que diz respeito ao modo de falar. Paulo vai dizer que não deve sair da boca daqueles irmãos, e também da nossa, nenhuma palavra que cause destruição, mas só que seja boa para a necessária edificação, a fim de que transmita graça aos que ouvem. Quando essas pessoas que são imorais abrem a sua boca e começam a falar, logicamente, muitas pessoas já repudiam essas pessoas, não querem ouvir essas pessoas de forma alguma. Até mesmo pessoas descrentes que não foram regeneradas passam a odiar as palavras que saem da boca dessas pessoas, porque essas pessoas se mostram totalmente imorais no seu falar. Paulo diz que as nossas palavras devem transmitir graça àqueles que estão a nos ouvir. As nossas palavras não devem ser reprováveis por aqueles que estão a nos ouvir. As nossas palavras, elas não devem produzir destruição, elas não devem fazer com que os irmãos venham deixar de ser edificados, mas pelo contrário, as nossas palavras devem produzir edificação para os nossos irmãos. Paulo vai dizer também em Colossenses, no capítulo 13, no verso de número 8, que aqueles irmãos deveriam se livrar de algumas coisas quanto à sua vida passada. Paulo vai dizer que eles deveriam se livrar da raiva, do ódio, da maldade, da difamação, que já diz respeito ao uso da língua, ao uso do linguajar, da fala. E também Paulo diz que aqueles irmãos deveriam se livrar de palavras indecentes do falar. Em Colossenses também, no capítulo 4, no versículo de número 6, Paulo vai dizer: aqueles irmãos, a vossa palavra seja sempre amável, temperada com sal, para saberdes como deveis responder a cada um.
palavras amáveis e temperadas com sal. E aqui Paulo vai usar uma figura de linguagem que nos faz lembrar do sal como tempero da alimentação. Simplesmente, a maioria esmagadora das pessoas jamais deseja participar de uma refeição sem sal, uma refeição insossa. Aquele alimento passa a ser para nós como se fosse o pior alimento do mundo. E Paulo vai usar essa figura de linguagem aqui. No que diz respeito à fala, isso também pode acontecer. Se as nossas palavras elas não forem temperadas com sal, Paulo vai dizer aqui, nós vamos causar repulsa naqueles que nos ouvem. As nossas palavras devem ser amáveis. As nossas palavras devem ser palavras que vão condizer com a nossa espiritualidade, com a nossa santidade, com a vida de santificação, com a vocação para a qual nós fomos também chamados. E se a boca fala daquilo que o coração está cheio, nós devemos encher o nosso coração com a palavra de Deus, para que o nosso falar venha estar pautado por essa palavra. Se o nosso coração estiver cheio da palavra de Deus, cheio do Espírito Santo do Senhor, um coração cheio de santidade, disposto a uma vida de santificação, certamente o nosso linguajar não será um linguajar torpe, não será um linguajar imoral, como procedem as pessoas incrédulas, aqueles que estão longe da presença de Deus e fora da comunhão com Cristo. Aqueles que fazem mau uso da língua, Paulo vai deixar isso claro, eles acabam desvirtuando aquilo que Deus criou para o bem da humanidade, para o nosso bem-estar. Paulo está falando aqui de algumas coisas no que diz respeito à vida conjugal, à vida sexual do povo de Deus. E ele vai falar desses gracejos indecentes, justamente relacionados àquilo que ele fala no início, a prostituição, a cobiça. E as pessoas acabam então usando essas coisas que Deus criou para o bem da humanidade. Com as suas palavras, elas deturpam estas coisas, elas fazem com que essas coisas sejam consideradas banais, e elas passam a desvirtuar essas coisas, a dar um sentido totalmente impróprio a essas coisas que Deus criou para o bem da humanidade. As coisas que Deus criou para o bem-estar da humanidade são desvirtuadas através do mau uso da língua, de palavras indecorosas. E continuando, depois de falar de pecados no que diz respeito à sexualidade e no que diz respeito a pecados no modo de falar, Paulo vai dizer que também para nós levarmos uma vida de santidade, nós precisamos fugir do engano de palavras que são contrárias à vontade de Deus. Paulo havia falado até aqui já de muitas coisas nesta carta. Se você ler desde o capítulo 1 da carta aos Efésios, Paulo vai tratar de diversos assuntos, e especialmente a partir do capítulo 4, ele vai falar de forma mais clara acerca de uma vida de santificação, uma vida separada do pecado. Mas Paulo sabia muito bem que todo o seu ensino poderia ser combatido também por falsos mestres, por pessoas descompromissadas com Deus e com a sua palavra. E por isso Paulo vai alertar também aqueles irmãos nesse sentido, para que os irmãos estejam alerta contra pessoas que poderiam vir até eles, e através de palavras sem sentido, através de palavras que não produzem edificação, falar justamente coisas contrárias àquilo que Paulo havia ensinado. Era um perigo iminente para aqueles irmãos. Aquilo que Paulo acabara de ensinar poderia ser combatido por essas pessoas com palavras vazias, com palavras vãs, com palavras sem qualquer utilidade para a vida
espiritual. E o objetivo dessas palavras, ditas por essas pessoas descompromissadas com Deus, seria justamente fazer com que estes irmãos que estavam recebendo essa carta e esses ensinamentos desprezassem a palavra de Deus, deixassem a palavra de Deus de lado. Todas estas exortações à pureza poderiam ser deixadas de lado. Paulo via esse perigo para com aqueles irmãos. E tanto nesse texto, como em outras cartas também, Paulo vai argumentar e vai deixar claro que nós devemos ter cuidado no que diz respeito a isso. Paulo vai dizer em Colossenses 2:8: tende cuidado para que ninguém vos tome por presa, por meio de filosofias e sutilezas vazias, segundo a tradição dos homens, conforme os espíritos elementares do mundo, e não de acordo com Cristo. Paulo vai dizer que existem pessoas que estão engajadas em desfazer os seus ensinamentos. Paulo vai dizer que existem pessoas que chegam, ou que podem chegar até nós, para tentar nos convencer de que a palavra de Deus deve ser deixada de lado, que nós não precisamos levar uma vida de santidade, que nós não precisamos nos separar do pecado, que nós não precisamos deixar de lado práticas imorais como as que ele cita aqui na carta aos Efésios. Paulo diz: tende cuidado para que ninguém vos tome por presa, para que ninguém vos faça presa sua. Ele usa aqui mais uma vez uma figura de linguagem para justamente nos dar a entender que é uma coisa muito perigosa. Essas pessoas nos fazem como presa, elas ficam à espreita, elas ficam buscando a melhor oportunidade para elas, para desvirtuar os ensinamentos da palavra do Senhor nosso Deus. E essas pessoas, Paulo diz em Colossenses, que elas chegam até nós usando filosofias e sutilezas vazias, coisas que não têm proveito nenhum para com a nossa vida espiritual. E essas pessoas, elas não procedem de acordo com os ensinamentos de Cristo. Paulo diz que essas pessoas procedem segundo a tradição dos homens. O homem tenta colocar os seus ensinamentos acima dos ensinamentos da palavra de Deus. Paulo vai dizer também que além destes ensinamentos acontecerem segundo a tradição dos homens, e o homem é moralmente corrupto e depravado, Paulo vai dizer que esses ensinamentos acontecem também de acordo com os rudimentos do mundo. No capítulo 2 de Efésios, Paulo vai dizer que nós andávamos segundo a orientação do mundo. E no capítulo 5, Paulo vai alertar os irmãos para que eles agora, que já não estavam mais andando segundo o mundo, tivessem todo o cuidado, toda a dedicação, para que não voltassem àquelas mesmas práticas e não voltassem a ser novamente orientados pelos princípios mundanos. No tempo de Paulo, existiam alguns grupos religiosos e filosóficos que procediam totalmente em contrariedade à palavra do Senhor nosso Deus. Por exemplo, existiam os gnósticos. Basicamente, eles ensinavam naqueles dias que o pecado é como se fosse algo apenas externo, algo que afetasse somente o nosso corpo físico, algo que afetasse somente a nossa carne. A nossa carne é mau, a nossa carne é perversa nos ensinamentos dele, mas a nossa alma ela não se contamina pelo pecado. No dizer desse grupo, as pessoas poderiam se entregar totalmente ao pecado sem problema algum. Elas poderiam viver uma vida pecaminosa, porque o pecado afetaria somente o seu corpo físico, somente exteriormente. Isso vai de encontro a vários princípios da palavra do Senhor nosso Deus.
Aliás, o pecado, muitas vezes, ele parte logo de dentro do nosso coração, ele tem origem justamente no nosso coração. O profeta Jeremias diz que o nosso coração é enganoso e desesperadamente corrupto. A nossa alma é também afetada pelo pecado. Mas nos tempos de Paulo, esse grupo procurava levar as pessoas a uma vida não de santificação, mas uma vida de entrega total ao pecado. Desde o início, Satanás tem usado pessoas e tem buscado levar as pessoas justamente à desobediência à palavra de Cristo, à palavra de Deus. No Jardim do Éden, nós notamos isso de uma forma clara e perfeita. Ele tenta até que consegue fazer com que o primeiro casal desobedeça a Deus. E ele chega justamente com palavras. Ele consegue convencer através das suas palavras. Ele põe em dúvida a palavra de Deus. Deus havia dito que Adão não poderia comer da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que ele comesse, ele haveria de morrer espiritualmente para com Deus. E Satanás chega e ele diz justamente o contrário. Ele diz que isso não ia acontecer. Ele diz que Deus estava, de certa forma, com um certo receio de que o homem passasse a ser igual a Deus, conhecendo o bem e o mal. O que é que acontece? Eles cedem à tentação. Eles deixam de obedecer a palavra de Deus que havia sido ensinada, e eles dão ouvidos à voz do nosso inimigo, à voz do diabo. E a ruína toma de conta das suas vidas. O pecado entra no mundo, toda a humanidade é considerada então em Adão pecadora. Foi trágica aquela escolha. Se nós deixarmos de obedecer a palavra de Deus, para darmos ouvidos a ensinamentos contrários à palavra de Deus, acontecerá também que a nossa vida haverá de passar por uma grande tragédia espiritual. Existem pessoas enganadoras nas diversas esferas da sociedade e dos nossos relacionamentos. Existem pessoas que são consideradas nossas amigas e que podem muitas vezes tentar nos levar a desobedecer a palavra de Deus. Existem pessoas, muitas vezes da nossa própria família, que estão entregues ao pecado, que olham para a nossa vida, que olham para a nossa conduta diante de Deus e acham que nós estamos procedendo de uma forma errônea, que nós estamos perdendo a nossa vida seguindo princípios da palavra de Deus. Essas pessoas tentam de todas as formas fazer com que nós voltemos atrás, com que nós abandonemos a nossa fé, com que nós desprezemos a palavra de Deus. Paulo diz: cuidado, cuidado, que ninguém vos engane com palavras vãs, com palavras sem sentido. Existem alguns argumentos que são usados por algumas pessoas para que rejeitem os ensinamentos da palavra de Deus no que diz respeito a uma vida de santidade. Eu gostaria de citar aqui apenas alguns deles. Muitas vezes as pessoas dão uma ênfase demasiada ao amor de Deus e dizem que porque Deus é amor, Ele não castigará suas práticas pecaminosas. Deus é amor, então eu posso pecar. Deus é amor, Ele não vai me castigar, Ele não vai deixar que eu pereça, Ele não vai deixar que eu vá para o inferno, Ele não vai deixar que eu seja totalmente entregue à condenação, porque Deus é amor. E essas pessoas enfatizam tanto o amor de Deus, que muitas vezes chegam a enganar as pessoas com essas palavras vazias e sem sentidos. É bem verdade que Deus é amor, e nós aprendemos isso aqui ontem, à noite, de uma forma clara e profunda. Deus é amor, de fato Deus é amor. A Bíblia ressalta em diversas passagens que Deus é amor, que Deus nos ama, que Deus é misericordioso, que Deus é gracioso para conosco.
Mas a Bíblia não deixa também de falar que o nosso Deus é um Deus justo, é um Deus que se ira contra o pecado, é um Deus que condena o pecado e condena os pecadores. É um Deus que é amor, mas o escritor aos Hebreus também vai dizer que o nosso Deus é um fogo consumidor. O nosso Deus, ele se manifesta também em ira, ele é amor, porém também ele é justiça. E o seu caráter não é um caráter de desequilíbrio, o seu amor não é maior do que a sua justiça. Ambos os seus atributos são equilibrados, de forma que nós não podemos argumentar dizendo que Deus é amor e ele não condena as nossas práticas pecaminosas. Existe o argumento que muitos usam acerca da eleição de Deus para com a nossa vida, com o nosso chamado. Algumas pessoas dizem, uma vez salvo, salvo para sempre, eu posso fazer o que bem quiser. Nós já vimos aqui nessa noite que isso não é verdade. No capítulo 1, Paulo diz que nós fomos eleitos, nós fomos destinados através de Cristo para uma vida de santidade e santificação. Se alguém diz que é salvo e diz que por ser salvo pode fazer o que quiser, pode viver no pecado, essa pessoa deve de fato questionar se de fato é um salvo. A palavra do Senhor não nos ensina de forma alguma que porque nós fomos eleitos em Cristo nós podemos fazer o que quiser. A Bíblia diz que se nós não buscarmos a santidade nós não veremos o Senhor. A Bíblia diz que se nós não santificarmos o nosso corpo, nós não somos de Cristo. O nosso corpo é templo e morada do Espírito Santo. Como eu vou entregar o meu corpo a paixões imorais, ao pecado, argumentando que eu sou eleito de Deus? A Bíblia de forma alguma jamais ensinou esse preceito enganoso. A Bíblia nos diz que se nós somos de Cristo, pelo contrário, Paulo vai dizer em Gálatas, capítulo 5, no verso de número 24, que aqueles que são de Cristo crucificam a carne com as suas paixões e concupiscências, fazem mortificar a sua carne, não dão ocasião ao pecado, não se entregam ao pecado de forma alguma, porque são eleitos de Cristo. Os eleitos de Cristo, eles vivem uma vida de santidade ao Senhor. O alerta que Paulo nos dá é que nós não devemos ser participantes com essas pessoas que procedem dessa forma, com essas pessoas que procedem com palavras enganosas, com essas pessoas que tentam mudar a nossa ideia no que diz respeito à palavra de Deus. Paulo vai dizer, no verso de número 7, evitai a companhia dessas pessoas. Primeiro é necessário dizer que Paulo não está querendo dizer aqui nesse texto que nós não podemos nos relacionar com uma pessoa descrente, porque desta forma se tornaria até impossível nós trazermos essa pessoa para Cristo, nós falarmos do amor de Deus para essa pessoa. O que Paulo vai dizer aqui quando ele fala de evitar a companhia dessas pessoas, diz respeito às suas práticas. Nós não podemos abraçar as práticas dessas pessoas. Se nós abraçarmos essas práticas, se nós participarmos juntamente com eles dos seus pecados, nós devemos estar também prontos a participarmos juntamente com eles da sua condenação. Paulo vai dizer isso aqui. Se nós praticamos como eles, nós vamos ser condenados juntamente com eles. Paulo vai argumentar em outra carta, na carta aos Coríntios, que a vida cristã ela deve ser totalmente separada do pecado. Paulo vai fazer algumas indagações quando ele escreve aos Coríntios da seguinte forma: ele pergunta: que sociedade tem a justiça com a injustiça? Que comunhão há entre a luz e as trevas? Que harmonia existe entre Cristo e Belial? Meus amados e queridos irmãos,
Deus nos chamou para uma vida de santidade, de santificação. Nós devemos andar em santidade. A santidade é um ato contínuo. Nós só vamos ser totalmente livres da mácula do pecado quando nós chegarmos nos céus, quando nós estivermos com Cristo nos céus. Até lá nós devemos santificar nossa vida e fazer morrer a nossa natureza carnal. E ainda que a vida de santidade seja um grande desafio para todos nós, ela não é impossível, porque nós temos a palavra de Deus em nossos corações e nós temos o próprio Espírito Santo de Deus habitando em nossos corações. A palavra de Deus e o Espírito Santo santificam a nossa vida. Como disse J.C. Rale em seu livro Santidade, o Senhor Jesus realizou tudo quanto é necessário para as almas do seu povo, não somente para livrá-las da culpa do pecado, mas também para livrá-los do domínio dos seus pecados, conferindo o Espírito Santo aos seus corações, não somente para justificar o seu povo, mas também para santificá-los. Portanto, o Espírito Santo não é somente a nossa justiça, mas também é a nossa santificação. Com base no que Paulo expressou em Gálatas 5:24, os que são de Cristo crucificam, mortificam a sua carne com as suas paixões e concupiscências, com os seus desejos. Com base nisso, abominemos totalmente o pecado, nos desfaçamos totalmente do pecado, nos livremos do pecado, fujamos de todas as maneiras possíveis do pecado, para que possamos viver uma vida de santificação a Deus e para que possamos viver uma vida de obediência à palavra do Senhor nosso Deus. Deus nos ordena em sua palavra: sede santos, porque eu, o Senhor, sou santo. Que o Senhor nos abençoe, que Ele nos conceda graça para levarmos uma vida de santidade, para andarmos em amor, como nós aprendemos ontem, mas para andarmos também em santidade, em santificação diante do Senhor. Que o Senhor nos abençoe.